Olá, pessoal. Estamos começando um podcast Café com o Santos. E hoje a gente vai ter uma entrevista aqui sensacional. É o Ruver Bandeira. O Ruver Bandeira, ele faz fotografias subaquáticas. E vocês vão ver o quanto que é incrível esse trabalho, lindo, deslumbrante, sensacional. Realmente vocês vão se surpreender. E aí eu deixo a apresentação aqui para o Ruver Bandeira se apresentar para os nossos inscritos aqui do canal. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Né, se sente lisonjeado, na verdade, certo? E a gente está aqui para bater esse papo mesmo, né? Sim, sim. Mostrar como é que é feito o trabalho, né? Um trabalho que é feito também com muito amor, com muito carinho, apesar de não ser o meu trabalho principal, né? Na verdade, isso aí é um hobby que, na verdade, acabou virando uma brincadeira mais séria, né? Sim, sim. Na realidade, você não é apenas um especialista em fotografia, tem que ser também em mergulho, não é isso? É o seguinte, como é foto subaquática, né? É interessante e é fundamental que você tenha um curso de mergulho, que você tenha um bom treinamento de mergulho, exatamente para que você consiga ter uma boa flutuabilidade na água, você consiga ter uma experiência adequada, para que você consiga fazer as imagens. Se você imagina, se você fazer uma fotografia de uma forma geral, em área seca, em pé, se existe uma determinada dificuldade, você imagina na água que você é como se estivesse sem gravidade, na verdade. Né? A questão do seu equilíbrio, de como você vai se equilibrar para você poder fazer a imagem. É interessante. Então, vamos fazendo uma retrospectiva, Ruver. Tu primeiro gostava de mergulhar ou de tirar fotografia? Tudo começou, né, em 1998. Quando eu fiz a primeira viagem, eu gostava de viajar. Aí eu fiz a primeira viagem para Fernando de Noronha. É lindo, né? E me apaixonei, né? E desde pequeno, sempre eu gostava muito de ver filmes sobre mergulho. Eu adorava ver negócio de tubarão. Sim, sim. Tinha uma minissérie antigamente que passava, bem antiga mesmo. Bem que eu era pequena e ela ainda era preto e branco. Era Viagem ao Fundo do Mar. E eu ficava encantado, tinha os monstros, esse tipo de coisa. Então tudo aquilo me levava para um mundo imaginário subaquático. Então quando eu fiz a viagem para Noronha, eu tive a primeira oportunidade, a primeira experiência de mergulho. E aí me encantei, na verdade. Aí o que é que acontece? Eu tinha a vontade de poder mostrar tudo aquilo que eu estava vendo dentro daquele passeio subaquático, dentro daquele mergulho, daquela experiência, poder mostrar para minha família, para meus amigos. Aí eu comecei a querer fazer as fotografias. Entendi. Aí foi quando eu comecei a fotografar. Entendi. Veio depois da questão das viagens e do mergulho. Mas nisso tu foi aprimorando a técnica de mergulho, né? E também a técnica de fotografar. Na primeira vez que eu fiz esse mergulho, eu não tinha curso de mergulho, né? Em 98. Fui fazer bem depois. Fiz uma outra viagem para Noronha, 8 anos depois, em 2006. Aí nessa viagem eu já tentei levar um equipamentozinho, uma maquinazinha, mas é coisa muito simples, muito rústica. Era câmeras descartáveis que você comprava em farmácia, que nem existe mais isso. Com essa necessidade de querer mostrar o que eu estava vendo. Entendi. Comecei a gostar da atividade, tanto do mergulho, mas também da fotografia. Aí veio uma paixão associada a outra, aí comecei a estudar, comecei a conhecer pessoas que eram influentes na época, né, por volta do ano de 2009, 2010, e através desses estudos, desse conhecimento que a gente foi adquirindo na época com grandes referências da fotografia nacional, subaquática, aí a brincadeira, mais uma vez, foi ficando mais séria, comecei a investir mais em material, comecei a investir mais em estudo, e com o tempo, pouco tempo, já estava mandando matéria para sites de mergulho relacionados, né? No caso, a turismo, ou relacionados à fotografia subaquática mesmo, e comecei a mandar também matérias para revista. No caso, na época, eram as duas principais revistas do país, né? A revista Mergulho e a revista Textop. Foi onde tudo começou. Mas, vamos lá. Eu já fiz mergulho, né? Existe uma dificuldade muito grande e o meu mergulho, não foi um curso. Foi aquele que você desce, dá aquele passeio. Digamos o batismo. Que é para você ter uma experiência de como é que é o mergulho, mais ou menos. Sim. Aí você aprende algumas comunicações, né? Que é feito não verbal. Mas existe uma dificuldade que você tem que fazer o controle ali do seu oxigênio, né? Do ar que você está expirando, exatamente. Não é tão simples.
Por isso a importância de se fazer o curso. Pois é, e aí esse curso hoje é mais ou menos uma média de quanto e quantas horas? O curso, o Open, que é o curso inicial, mais básico, que para você ter início, introdução ao mergulho, que é inclusive uma certificação que você recebe internacional, Sim. certo? Ele te dá direito a você mergulhar até 18 metros de profundidade. O curso, eu acho que está algo hoje em torno de R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000, né? Depende da quantidade de pessoas que vão participar, depende da escola que está dando esse curso. Depende de vários fatores, na verdade, né? Uhum. Tem um curso mais VIP ou não. E a duração dele é mais ou menos de uma semana. Entendi. É mais ou menos uma semana o curso. Você São mais ou menos 4 aulas. Você vai ter as aulas teóricas e vai ter as aulas práticas. Interessante. É bem interessante. Aí, depois disso, veio a fotografia. Foi preciso fazer algum curso ou deu um autodidata ali, já dá para... Na maior parte vem a questão autodidata mesmo. Mas eu sou uma pessoa que, por ser da minha profissão, eu sou professor. Sei. Então você gosta de sempre estar estudando, sempre aprendendo algo novo. Perfeito. Então, para mim, quanto mais curso eu pudesse fazer, quanto mais eu pudesse assimilar, extrair das grandes referências na época do Brasil de conhecimento, para mim isso era fundamental. E era isso que eu procurava fazer. Eu aperreava mesmo. Sim. Falava com os caras, na época tinha Orkut, né? Era Facebook, agora não tem Instagram, um bocado de coisa, mas antigamente a comunicação era mais restrita. Mas eu ficava perguntava, e como é que tu fez isso? Como é que faz isso aqui? Não sei o quê. Aí foi quando eu acho que 2010, 2011, a gente conseguiu trazer aqui para Fortaleza uma escola de mergulho. Conseguiu trazer na época, a maior referência que tinha de fotografia no país, né? O mestre Ari Amarante. Sim. É uma referência que tem, inclusive, livros do ponto de vista internacional e que tem uma experiência longínqua no que diz respeito à questão de Photosub. Então, fazer o curso com o Ari pra gente foi algo formidável. Sem dúvidas, foi um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida, né, em termos gerais. Não estou falando curso só relacionado à questão de mergulho, mas da forma geral. A forma de como a didática dele, né, tudo foi essencial para que a gente fosse se aprimorando e aprendendo cada vez mais. Sim, e fora isso, a gente foi procurando aprendendo com a própria prática mesmo. Sim. E aquela questão do dom, do talento de cada um, né? O talento é individual de cada um. A visão diferenciada. Que nem você vai ver, você vê o exemplo do jogador. Quantos jogadores existem aqui pelo país? Sim. Ou, digamos, pelo mundo todo? Quantos deles treinam? Muita gente vai treinando, mas a gente sabe que determinados vão chegar ao nível X, outro nível Y. Aí isso aí vai depender não somente do treinamento, não do estudo de cada um, mas do dom, do talento que cada um vai ter. Perfeito. Isso aí é inerente a seja jogador, seja um grande médico, seja um grande dentista, a profissão que for. Sim, perfeito. E aí gerou resultados aí impressionantes, né? Impressionantes. A gente vai ver aqui alguns resultados. Recentemente teve uma foto, né, que o Hoover tirou, pessoal, e que inclusive passou foi publicada no G1, né, no portal do G1. Foi agora nesse final de semana. Né, esse final de semana. E aí deixa só o meu técnico colocar aqui a imagem do G1, dessa foto aí que foi contemplada. Né? É uma foto realmente esplendorosa, não é? E isso aí foi lá no Mato Grosso. Isso. Ultimamente eu tenho procurado fazer, os meus últimos ensaios, né, de maior destaque foram feitos naquela região. É uma área fantástica, é uma área que você percebe que existe um respeito grande pela questão da natureza. Sim. Tanto pela parte privada, pela iniciativa privada, mas até mesmo pela iniciativa pública. Coisa que você pouco vê isso aí no Brasil acontecendo. Então é um lugar que realmente encanta. O Mato Grosso de uma forma geral. Esse contato que você tem, essa harmonia que você tem, homem, natureza, é uma coisa absurda. Então, essa preservação que acontece em Bonito, né, nas águas cristalinas de lá. Não só em Bonito, Botoquena, porque Bonito é um município em si. Sim, sim. Mas perto dele são diversos outros pontos. Se você for procurar pontos que existem para ensaios de belezas naturais naquela área, é coisa gigantesca, cara. Sim. Tem muito canto para ser descoberto ainda, para você ter ideia. Impressionante. Muito canto para ser descoberto. Por exemplo, a gente conhecemos aí um fervedouro, que na verdade ele é um olho d'água, certo? Só que um olho d'água não é em terra, assim. Ele é subterrâneo. É como se fosse dentro de um lago. Então, como fica aquela água minando do fundo do lago, fica a areia se movimentando como se estivesse fervendo, né? Na verdade. Sim. E que a gente fez até essa imagem lá, né? A pessoal da fazenda
da Nascente da Serra, em Bodoquena, não é em Bonito, é mais ou menos 90 quilômetros de Bonito. Sim. Nos convidou para a gente poder fazer as primeiras imagens desse ponto futuro de turismo do Brasil. Vai ser um espetáculo. A gente não tem dúvida disso. Muito impressionante. Uma foto dessa é tipo... É um conjunto de vários fatores, né? Tipo, a preservação, né? Que o município proporciona, as pessoas que são mais conscientes, nativos, e o turismo. Mas é impressionante uma foto quando a gente vê no caso, por exemplo, eu estou lá de turismo. Eu posso te convidar para tirar esse tipo de foto? Como é que eu faço para ter uma foto dessa, por exemplo? É o seguinte, né? Cada ponto turístico, as suas atrações, ele tem um guia que te leva e que geralmente esse guia, ele procura fazer as imagens. Sim. Né? Só que, logicamente, ele vai fazer uma imagem de registro, que você estava lá presente. Sim. Então, quem vai, por exemplo, esse ponto aí é o chamado Rio Azul, que fica também nas nascentes da Serra, da Fazenda. Sim. Que é mesma fazenda onde tem esse fervedouro, que é, no caso, um olho d'água. Sim. Então, nesse caso do Rio Azul, tem um barco, esse barco te leva até um determinado pier, e dentro desse pier, tu começa a fazer uma flutuação. Então, você vai ficar com a roupa de neoprene, roupa especial de borracha, ele vai te botar um colete salva-vida, para que você fique flutuando. Sim. E você possa, logicamente, porque a maioria das pessoas que vão fazer esse tipo de mergulho não tem experiência com o mergulho em si. Entendi. E que para que eles causem um dano, o mínimo possível, dano nenhum na questão da natureza. Né? De pisar na vegetação, de sujar a água, na verdade. Porque você imagina que é um substrato. Qualquer coisa, essa água suja. A modelo, ela está em pé, mas porque ela tem experiência para isso. Ela tem cursos para isso. Ela consegue ficar mais de 1 minuto debaixo da água sem precisar de uma fonte auxiliar de como é que chama? Uma fonte auxiliar de ar. Né? Então ela não precisa de um cilindro de ar. Ela desce com o ar do pulmão, ela desce na apneia, ela consegue se posicionar, fica aí sem botar peso nenhum, faz a foto, sobe sem sujar a água, sem danificar nada, mas porque ela tem experiência com esse tipo de trabalho. Por isso que a gente procura trazer pra gente, para fazer os ensaios, os melhores modelos possíveis. Ah, entendi. A gente vai na fonte, então, procura os melhores. O turistão lá não consegue fazer uma foto afundar dessa, não. Assim não, ele vai ficar em cima da água fazendo a flutuação. Aí vem a pessoa lá, faz aquele registrozinho com a GoPro, né, com a câmerazinha, para fazer o registro que ele tá lá brincando na água. Mas uma imagem desse tipo não. Uma imagem desse tipo a gente tem que receber autorização da fazenda, a gente recebe todo o suporte, a gente tem auxiliar para poder levar equipamento, levar material. Dá trabalho, é todo feito um planejamento pra gente poder fazer uma imagem como essa. Não é assim tão simples. Agora, depois que a gente tá na água, a gente vai procurando criar um cenário, né? E desse cenário, o que é que a gente pode botar dentro do cenário que dê um impacto maior, no caso, ao telespectador. E tem um horário específico que geralmente é melhor para fazer esse tipo de trabalho? Nesse caso aí, como a gente está absorvendo mais a luz natural, quanto mais cedo, melhor. Quando eu digo mais cedo, por volta de 9 horas, 8 horas, 10 horas, né, que o sol não está tão a pino. Porque também o sol muito a pino, ele faz muita sombra. Em vez de ajudar, ele atrapalha. E aí, nesse caso aí, como tem muita planta, aí é uma área de uma floresta alagada. Que aí não mostra tanto, aí só mostra essa partezinha da grama, mas tem outras áreas que é tudo fechado. Então, como bate o sol, as plantas começam a fazer a fotossíntese e começam a liberar oxigênio. Aí fica cheio de bolinhas. Essa parte que você vê toda lá atrás, que você vê esbranquiçado, são exatamente essas bolinhas subindo. É como se fosse uma água com gás. É uma coisa absurda, cara. Coisa muito interessante. Eu nunca tinha visto isso. Nessa proporcionalidade, eu nunca tinha visto isso. Muito interessante. Então dá pra gente, pela criatividade, a gente criar um bocado de coisa. Sim, sim. Passa a próxima foto, por gentileza. Essa aqui tem... é um curso, né? De fotografia. Foram concursos, né? Na verdade, concurso nacional. Sim. O último grande concurso nacional que teve, assim, né? Com fotografia subaquática foi esse, a Década do Oceano, que foi feito com o pessoal do Meros do Brasil. Sim, deu para alcançar um resultado positivo? Sim, sim. Numa categoria a gente tirou o primeiro lugar, a categoria Sociedade Oceano. Perfeito, parabéns. Com essa imagem que vem a seguir, se não me engano, que é uma imagem que foi feita em Pedras Secas, um dos pontos de mergulhos mais fantásticos que tem no país, se não o mais fantástico. Pedras Secas fica? Em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. É um fantástico. Aí passa essa tubarão, foto passa aí tudo. Levou a premiação.
Levou a premiação. E sim, falando de tubarão, né? Eu sou de Recife, morro de medo de tubarão. E eu gosto de mar. Inclusive, eu inventei de me aventurar e fui nadando pro Mar Arrupe, aqui, né, em Fortaleza. Certo. E não deu para subir, mas aí a gente foi e voltou nadando. Aí um colega meu que entende também de nado. E nesse dia, por coincidência, passou um tubarão... Lixa, que é inofensivo, né? Não tem problema. Mas eu fiquei morrendo de medo, tipo... fiquei apavorado mesmo, né? A palavra certa é essa. Acontece de passar tubarão próximo. E como é esse... Você imagina o seguinte, você está num ambiente que não é nosso. Você está num ambiente subaquático, você está no mar. Sim, o mar é o ambiente dos peixes, tubarão, de mamíferos como golfinho, baleia, certo? Então você está no ambiente deles, então pode aparecer? Pode, a qualquer momento. Agora o tubarão, ele não é comedor de gente. Sim. Né? O que é que acontece em Recife? É uma particularidade que acontece por causa de um desequilíbrio ecológico que houve devido a questões de aterramento de mangue, criação do porto, de suapa, aquilo ali tudo, que fez com que alguns tubarões que iam para de manguezais para parir, saísse daquela área e ficasse pela costa de Recife, ou para parir ou para buscar alimento. Como a água é turva, ele não consegue identificar o que é que está vendo ali, ele vai querer, pela curiosidade, tentar ver o que é aquilo. Ah, tem umas perninhas lá balançando. Ele não vai pegar com a mão, ele tem mão, pô, ele vai pegar com a boca, ele vai morder então, né, na verdade. Sim. Aí quando morde, geralmente, né, às vezes, dependendo da espécie, o estrago é grande. Entendi. Mas não é porque ele quis comer a pessoa, ele é comedor de gente. Então depois que ele morde, né, logicamente, dependendo da intensidade da mordida, pode arrancar uma perna, arrancar um músculo, fazer um estrago grande, mas geralmente ele morde e solta já. Porque ele vê que não é o alimento dele específico. Entendi. E em água clara, dificilmente você vê algum acidente. Por isso que a gente não fala em ataque. A gente fala em acidente, na verdade. Um acidente com tubarão. Em água clara. Ele vê quando chega perto de você, entre aspas, quando você solta o ar, né, o ar que está no cilindro, está saindo pelo regulador, com aquele barulho do ar saindo, ele já se espanta, vai embora voado, cara, com medo. É impressionante. Então, tipo, eu quero, vamos supor, eu tenho medo e quero me prevenir e vou utilizar repelente. Né, que tem, tipo, o surfista usa, né, joga um sinal, um repelente. Tem uns repelentes elétricos, tem uns que são roupas não também. Precisa utilizar nesse tipo de trabalho, então. Não, porque a água é limpa, ele tá te vendo. Ele vai ver que você não é o alimento dele. Perfeito. Então a gente praticamente desconhece esse tipo de acidente sendo desse jeito. Existem áreas na Bahamas, na Flórida, né, em que existe, no próprio em Fiji também, né, que existem áreas que eles vão alimentar os tubarões, o chamado shark feed. Então estão dando alimento para os tubarões, faz um círculo lá com os turistas, né, tudo debaixo d'água lá, tá, os mergulhadores, e ele fica puxando as cabeças de peixe com os espetos lá e alimentando os animais, os monstros vão passando perto de ti. Tubarões de grande porte mesmo, aí no caso do tubarão tigre. Impressionante. A brincadeira é sério, a adrenalina é grande. Então, no teu caso, tu vê um tubarão desse, tu aproveita para tirar foto. Com certeza. O que a gente mais quer é se aproximar para tirar uma foto. É mesmo. Mas é o que é mais difícil, porque quando ele de longe, ele já vai embora. Nesse mergulho aí, apareceram 4. Tinham 2 tubarões-limão, tinha um tubarão bico fino e um tubarão lixa. O que chegou mais próximo, que estava vindo bem perto mesmo, quando fui fazer o clique, pelo barulho, é impressionante, o barulho da lente dentro da caixa, procurando o foco, ele se espantou isso. Não deu nem para fazer a foto dele, de perto. Consegui fazer uma foto dele, parecida com essa, ele passando aqui nessa área aqui, uma foto de longe. Mas de perto não consegui. E aí essa tua preparação, né? Tem toda uma concentração, né? Tem todo um trabalho envolvido, mas a questão do teu equipamento, já aconteceu de dar algum problema, entrar água, ou ir prejudicar? Equipamento subaquático? Sim. Sim, já tive problemas. Tive a primeira vez, quando fui fazer um mergulho com tubarões, nas Bahamas, em 2013. Né? Em 2013. Tinham deixado a caixa dentro de um reservatório de água doce, e quando o pessoal botando outras caixas em cima, ela bateu numa trava que ela tinha, não é o equipamento que eu tenho hoje, é outro equipamento, então não tinha toda essa segurança. Ela abriu um pouco e acabou entrando água doce. Então danificou o equipamento, mas era água doce, menos mal. Quando é água salgada aqui.
Eu já perdi um equipamento em Água Salgada, por descuido meu mesmo, né? Em Cabo Frio. A gente foi fazer umas fotografias com um grupo de amigos, né? Que na época disputava os campeonatos nacionais. Sim. Então a gente reuniu o grupo, vamos para Cabo Frio, fazer a brincadeira, se confraternizar. E nisso aí eu desci com a caixa aberta. Perdi todo o equipamento. No caso. Equipamento, câmera e lente, né? Sim, a caixa que fica em volta da câmera, isso aí não. No caso, entendi. Não. Então, acidentes às vezes acontecem, infelizmente. E em termos de fotografia subaquáticas, qual foi o lugar mais distante que tu foi? Mais distante, eu acho que o que eu mergulhei foi na Flórida mesmo. Na Flórida. Na Flórida. Pois tá. Vamos passando aqui para outra foto. E essa aqui fica em... Essa aqui foi feita numa caverna alagada no México, né, um cenote, né, chamado Kawash. Né, essa foto, eu utilizei ela num torneio, um campeonato, o Maris Underwater Photo Marathon. É uma das grandes competições internacionais que existe no mundo todo. Né, ela tirou uma medalha de prata na categoria caverna. Muito interessante. Que favoreceu para que o Brasil, né, a gente representando o país, em meio de mais de 170 países, né, quase muitos concorrentes, milhares de concorrentes, a gente ficasse o Brasil entre os 10, né, entre as 10 principais colocações, no caso. Parabéns. Ô, Ruver, tu falando esses aspectos de campeonatos através de fotografia, existe um nicho que, tipo, eu quero entrar, eu curto mergulhar, curto tirar foto. Eu consigo, tipo, participar de várias competições e isso aí me proporcionar viver só desse tipo de fotografia? Mas aqui no Brasil é muito difícil. Aqui no Brasil a gente não vê valorização, não vê tanto investimento nesse tipo de coisa. É mais via internacional mesmo, né? Fora você consegue, mas aqui no Brasil é muito complicado. Até para patrocínio de qualquer coisa, cara. A gente vai tudo por conta própria, geralmente. Tudo por conta própria. Aqui é colar que ganha uma premiação, alguma coisa, é que você consegue investir mais em equipamento, investir em planejamento de viagem, esse tipo de coisa, mas é difícil aqui. Aqui é muito complicado. Porque eu vejo assim, eu pensando, se eu fosse político eu ia querer patrocinar, porque é impressionante, né? É impressionante. Vamos lá para... porque você está representando o estado, você está representando a cidade, para você ter ideia. Sim. Aí para você ver como é que são as coisas. Às vezes a gente acaba... Eu sou cearense, sou de Fortaleza, sim, e a gente acaba sendo muito mais valorizado, às vezes até fora do país, e em outras cidades do país, como por exemplo Mato Grosso. Porque aqui eu me adotei em Mato Grosso. Pela valorização que você recebe quando chega no lugar. Você recebe todo o suporte, você recebe toda a estrutura. Geralmente as primeiras reportagens que saem de ensaios meus são do pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul no caso. Então sai de lá, vai pro G1, né? Já foram o quê? Já foram 4 matérias que nós tivemos no G1. De 4 ensaios diferentes. Perfeito. Né? E todos saindo com destaque na primeira página do G1 Nacional. Mas tudo partindo de onde? Partindo de Mato Grosso. Aí depois que parte de lá, é que você vê a mídia daqui procurando. Né? Alguns jornais daqui vão procurando. Mas ainda aqui é muito restrito, cara, essa valorização. É complicado. Você não se sente na sua própria casa acolhido, valorizado, né? Acolhido. Enquanto que nas outras partes do país, você, Ave Maria, você chega como se você fosse uma celebridade, na verdade. Sim. Né? Chega como celebridade. E aqui, ninguém sabe quem é você. É interessante. E tem o exemplo do Belchior, né? Belchior, conhecido internacionalmente, no Ceará demorou para valorizar. É impressionante, né? Tipo de coisa, cara. A gente fica triste, na verdade, né, cara? A gente fica triste. Porque aqui é assim. Vai entender. A próxima foto... Essa aí foi de alguns torneios, né? Alguns torneios que tiveram. Esse aí foi o de Cuba, né? O IMASUB Online. Né? As 2 últimas competições, a gente teve também a sorte, a felicidade de ter sido campeão dessa competição. Que foi justamente essas 3 fotos que participaram? Não, aí são as 3 fotos finalistas. Aí tem dizendo a colocação de cada uma. Pode passar. Se a minha foi a primeira, segundo ou terceiro lugar. Pronto. Aí, no geral, a minha... Pronto. Aqui, nesse caso aí, nessa categoria, a minha foto aqui, ela tirou 2º lugar. Então, você pega 4, 5 categorias. Aí você soma a nota das categorias e tem um campeão geral. Essa foto aqui foi feita em Flecheiras, cara. Acredite. Em Flecheiras? Naquelas piscinas. Piscinas naturais. É a foto da Prícia, né? É um molusco em cima das algas, no caso. Sim, entendi. Volta aí um pouquinho.
Esse grã angular, o que é isso, pelo amor de Deus? Grande angular é você pegando o maior ângulo possível. É uma lente, a lente grande angular. Então, quanto maior ela amplia o ângulo, é o que a imagem procura representar. Ah, entendi. Te dá uma visão maior, uma visão mais... Não digo panorâmica, mas a visão maior do espaço. Entendi. Pronto, pode passar. E aí foi retratar a vida marinha, né? Exatamente. Outra categoria, no caso aqui foi uma foto, né? Que eu utilizei, que foi feita por um tubarão-baleia no México, né? No México. Exatamente. Realmente. Em Isla Mujeres, se não me engano. Muito bonito. Pode passar. Aí já é uma outra competição, uma competição nacional, né? Também que foi... Na época que não houve campeonatos nacionais, foram as grandes competições que tiveram. No caso, essa aí da Rede Biomar, né, que juntou o pessoal da ABSUB, que é a Associação Brasileira de Imagens Subaquáticas, pegou o pessoal da Petrobras patrocinando, o pessoal da Coral Vivo. Então foi uma competição de um nível muito forte, muito pesado. Sim. E a gente conseguiu também ter a sorte, no conjunto das imagens, que são várias categorias, de também tirar o primeiro lugar. Perfeito, muito bonito. Isso aí é um peixe. Não, isso aí é um molusco, na verdade. É como se fosse uma conchinha. Desculpa. Ele é mais ou menos... Ele é um pouquinho pessoal. Maior que uma unha dessa. Aí a gente usa uma lente especial para poder fazer esse tipo de imagem. Aqui é como se fosse o olho dele. E aqui as anteninhas. Isso aqui ele está se alimentando desse coral. Isso aqui ele está num filete de coral que é mais ou menos... do tamanho um pouco maior que um dedo, isso aqui. Você tem a noção do tamanho que é ele, esse molusco. Entendi. Muito, muito interessante. Pode passar. E aí foi... Aí é a categoria que você mostra um comportamento. No caso aí o peixe, ele está se alimentando de... possivelmente de um lagostim, né? Do rabo de um lagostim aí. No caso de outro peixe. E o interessante é o clique na hora certa, né? A gente teve a sorte de conseguir. O clique na hora certa. Não é fácil você encontrar uma imagem de comportamento. É a questão realmente de sorte. Aí depois, sim, né, a questão de você ter o sangue frio, você usar a técnica, ter a competência de conseguir fazer a imagem. E uma imagem que se torne competitiva, no caso. Mas aí me tira uma dúvida, Hoover. Quando você vai fazer esse tipo de trabalho, tem um período... Ou tipo, pessoal, mergulha aí e tira as fotos no decorrer de 2 horas, ou ele diz, vocês têm uma semana para me entregar o trabalho. Não, nas competições como essas, né? Existem competições que são presenciais e competições que são online. A online você pode fazer a foto, você tem um banco de imagens, fica guardada lá, que ela vai dizer, olha, esse concurso é imagens de, digamos, 2018 até 2020. Sim. Até a atualidade, digamos. Aí você utiliza essas imagens, esse banco de imagens deste período. Mas existem os concursos presenciais que é em loco mesmo. Então, você vai mergulhar lá, você tem um tempo X para poder descer, fazer a imagem. Quando subiu com a imagem, já entrega lá para o jurado, já fica guardada lá o banco de imagem, para depois você escolher como vão ser as suas imagens finais dentro de cada categoria. Então, esse tipo de competição já é mais complicado, porque você às vezes não vai ter as melhores imagens, né? Mas você vai o nível de competição se torna difícil porque conta com o imprevisto e conta com o teu sangue frio. Às vezes a tua ansiedade acaba te atrapalhando. Sim. Eu sou craque nisso, ansiedade. Nessas horas eu faço tudo errado. A ansiedade é um problema de cara, todo o meu, mundo pelo mesmo. amor de Deus, quando vou cair na água, já desço enguiando já, por ansiedade. Interessante. Temos que conseguir trabalhar isso. Pode passar. Aí também, né? Foi feita uma competição em Porto Seguro, essa imagem. A gente procurava retratar através da máscara do mergulhador, espelhando, mostrando o branqueamento dos corais, né? Ou seja, são problemas ambientais que vêm acontecendo em função do aquecimento, né? Do aquecimento do planeta. Aí com o aquecimento da água, os corais começam a ficar esbranquiçados e começam a morrer. A gente procurou mostrar exatamente isso. E que vem acontecendo não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. É interessante o quanto que uma imagem transmite tanta informação, né? Exatamente. É impressionante. Aí a importância de como o fotógrafo vai poder passar a imagem. O que é que ele quer transmitir através daquela imagem. Entendi. E qual seria a melhor forma de preservação, por exemplo, dos corais, como mostra nessa foto aí? Não é mais complicado porque
É uma questão de aquecimento global que o pessoal relaciona a questão de poluição. Parte do aquecimento é de questão, como é que eu posso dizer mesmo? De questão natural mesmo. Então é algo muito complexo, cara, que o pessoal ainda está estudando muito, vai estudando e não se tem 100% de uma definição. Mas que a poluição, sim, vem agravando isso, principalmente a emissão de gases, esse tipo de coisa. É complicado então, mesmo. O interessante dessas imagens é que a gente pode guardar para futuras gerações, né? Porque exatamente. De repente, se não... Aí a importância do trabalho do fotógrafo, né? Seja subaquático ou seja fotógrafo de terra, né? Através da sua imagem, o que é que você pode mostrar, o que é que você pode passar, né? Na verdade, para que as futuras gerações percebam que esse ambiente, ao mesmo tempo que ele é tão belo, mas que ele é um ambiente que precisa daquela preservação, ele é um ambiente que ele é sensível. Sim, sim. E que o cuidado do homem ou não em relação a esse ambiente vai ser essencial ou não para que as futuras gerações possam ou não usufruir disso daí. Perfeito, perfeito. Pode passar para a próxima. Essa aqui é uma foto, né, das plantas, dos corais. Isso, são algas aí no caso, né? Pode passar para a próxima. Essa foto aí foi sensacional. Eu realmente fiquei muito abismado com essa foto. Abismado porque no abismo mesmo, né? Isso aí, gente, esse lugar aí é um dos pontos mais fantásticos de mergulho que eu já conheci. Né? Para você fica também no Mato Grosso do Sul, bem perto de Bonito. É o chamado Abismo Anhumas. Então, na verdade, você, para poder ter acesso aí a esse lago, você vai descer de um rapel elétrico, hoje é elétrico, né? Antes não era. Era aquele rapel raiz. Sim. 72 metros de altura, tu desce, ou seja, eles têm toda uma infraestrutura extraordinária, sim, cara. Sim. Então tu vai passar por uma fenda, que tu vai se segurando assim, é só aquela fendazinha. Sei. Você desce nesse rapel, lá embaixo tem toda uma estrutura de um pier, com equipamentos de mergulho, botes e tudo mais, para você poder fazer a imersão nesse lago. Esse lago, a profundidade média dele é em torno de 18, 20 metros. Mas existem áreas dentro desse lago que não é de acesso a qualquer mergulhador, é de mergulhador técnico, que vai até 80 metros de profundidade e que foi encontrado já ossadas de animais pré-históricos. Então, o lugar é extraordinário, uma coisa... Realmente. Não, loucura. E tem essas formações rochosas que praticamente só existem aí desse tamanho aí no mundo, cara. Aí você ainda pega o desafio, uma água muito gelada, a água são em torno de 18, 19 graus. Você vai botar uma roupa mais especial e mesmo assim é muito frio. Ainda sofre. Então esse ensaio aí pra gente, que foram várias fotos que foram feitas, foi um desafio absurdo, mas principalmente por quê? Porque essa iluminação que tá vindo lá de cima, ela só acontece no períodozinho do ano. Que período é esse? Entre os meses de novembro e início de fevereiro, meados de fevereiro. É o único período que o sol passa em cima dessa fenda e que ilumina essa parte da caverna. Fora isso, a caverna é escura o ano todo. Só que durante esse período, é o período de inverno, é o período que chove. Então você tá lá e você fica na expectativa. O tempo vai ficar nublado, não vai ficar nublado? Como é que vai ser? Entendi. Aí fica como parece que tá acendendo e apagando a luz lá. E tu lá no ensaio com aquela água gelada. Teve modelo que desceu lá com roupa convencional para poder fazer imagem. Né? Fazer imagem com guarda-chuva, assim, nada. Foi um negócio bem bacana, bem diferente. Dá um perigo de hipotermia, não? Não, dá. Porque é breve. Dá porque é muito breve. Ela mergulha e volta pro bote. A gente tem toda uma assistência, né? Profissional para que a gente tenta ter o sucesso na produção do ensaio. Essa foto ficou na competição 35 Awards, é uma competição europeia, uma das grandes competições mundiais, que reuniu nesse ano quase 500 mil fotógrafos, pra você ter ideia. Aí ela é de um ano pro outro, ela foi 2021, 2022. Essa foto ficou dentro da categoria subaquática entre as 15 melhores do ano. Impressionante, né? Muito impressionante. Eu fui já para a Gruta do Acaiá, né? Rio de Janeiro. E quando falou do efeito da luz, geralmente na gruta tem um efeito fluorescência, né? Que dá um contraste muito, muito magnífico. Isso.
Realmente. Quando pega a iluminação natural, seja o que for, naquele tipo de estrutura de rochas, às vezes ilumina muita coisa lá, fica um negócio bem diferente mesmo. Pode passar para a próxima. Essa foto aí foi uma das fotos que me deu uma medalha de ouro. Foi a primeira competição que eu tive destaque aqui no Brasil. Foi em 2015, no Prime Brasil. Essa foto foi feita ali pertinho no Canal do Trabalhador em Pacajus. Legal. A área bem rasa, a água mais ou menos no peito. É uma área que serve, querendo ou não, como se fosse de esgoto. É impressionante. Como é que você pega uma área que o pessoal fica poluindo e que você vê que ao mesmo tempo aqui são raízes de uma planta. E, se eu não me engano, isso é um pé de araticum, se eu não me engano. Sim. E a gente procurou pegar pelas folhas, a entrada de luz, esse tipo de coisa, né? Esse contraste diferente. Aqui no Ceará, qual seria a melhor área para fazer esse trabalho fotográfico? Olha, se for em Água Doce, aqui eu acredito que em Tarema tem um córrego da volta, é um canto fantástico, cara, lindo. Antes foi melhor, porque eu não sei o que foi que aconteceu. A água era mais clara, a água era azulada e ficou um pouco mais escura. Então não sei o que é que está acontecendo no córrego da volta. Né? Se foi porque depois das chuvas, se ficou mais barrenta, não consigo entender. Mas aqui, em termos de Água Doce, foi o canto que eu achei mais extraordinário. Inclusive vai ter fotos aí que vai passar de lá. Que eu consegui fazer imagens, foi lá. Fica mais ou menos 215 quilômetros aqui de Fortaleza. Perfeito. Pode passar para a próxima. Essa aí é também nas proximidades, bonito. É uma caverna alagada. Essa caverna são condutos, ele vai conhecidos até 150 metros de profundidade. E a gente conseguiu fazer essa foto a mais ou menos 6, 8 metros de profundidade, né? Com a modelo só com ar do pulmão. Então ela desce pelo conduto, faz a foto, retorna novamente. Não é fácil não. Não é fácil. Ela é uma atleta de apneia. Porque uma vez eu fui fazer um teste para o curso de formação para ficar 1 minuto de apneia. Mas eu me tremi tanto para chegar nesse 1 minuto. É muito difícil se você não tiver o hábito de estar treinando. E aí eu vejo ela descendo. Que cara, tem a questão da gravidade. E ela desce com a tranquilidade que quer que você veja. E eu já ia perguntar, tipo, será que ela desce, alguém bota um ar e depois ela tira para ficar... Não, porque aí até mesmo nesse tipo de caverna aí é proibido o uso de cilindros, né? Nesse tipo de fazenda aí. Realmente é... Pra ela, no caso aí, principalmente. Então ela desce no pulmão mesmo, até pra ficar mais interessante do jeito que ela desce. Ela desce, ela vem mergulhando, ela vem de frente, a gente faz a foto e ela retorna. E ela não tá... Você não imagina que ela esteja parada aí, não. Ela tá vindo de frente. Sim. A gente clicou ela vindo em movimento, né? No caso. Entendi. Tanto que o pé dela ainda tá aparecendo ali atrás como se estivesse batendo. E até ela se machucou aí um bocadinho de vez em quando, né? Porque como é um conduto fino, às vezes bate o pé nas pedras e rasgou um pouquinho o pé dela aí. Pé e joelho. O modelo sofre um pouquinho. No caso desses modelos, ela tem uma técnica, mas ela pode vir de qualquer lugar do Brasil ou geralmente é o povo nativo? Não, pode vir de qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar, né? Na verdade, ela é do sul do Brasil, só que mora na região de Bonito já há algum tempo, né? No caso, mas pode ser de qualquer pessoa, isso aí não importa. É porque como os meus últimos ensaios foram feitos lá, certo? E eu conheço muita gente lá, então eles procuraram os melhores que tinham lá, para poder fazer esse ensaio. Entendi. Perfeito. Pode passar. Então tem essa, que é a Paula, tem a Jéssica também, que são formidáveis elas. E tem mais gente ainda. Tem o Iago, que é aquele modelo, aquele cara é brincadeira. Tem alguma preferência? Eles dão um up na imagem. Os modelos, eles conseguem dar um up na imagem. Se não fossem eles, a imagem não ficaria do mesmo jeito. Não teria tanta vida. Tem alguma predileção pro teu trabalho de ser sexo masculino ou feminino? Não. Porque, sei lá, acho que mulher remete àquela questão de sereia. É porque a mulher tem um cabelão solto, fica aquele cabelão na água assim, ó, você vê. Sim, dá um charme mais na imagem, né? Mas pra você ver, a minha imagem que foi mais premiada foi com modelos masculinos. Não foi com modelo feminino. Sei lá, o modelo masculino, se tiver barba, um Poseidon, com tridente assim. Acho que ia ficar bacana, ser interessante, né? E aí essa aí foi no mesmo local, mesmo local, mesma caverna. Modelo. É a mesma modelo, aquela mesma modelo, só que com um look diferente. Entendi. E ela tá como se fosse caminhando pelo túnel, né? Eu, sinceramente, se eu fosse vender roupa de mergulho, biquíni, eu ia te contratar para fazer as fotos dessas. Porque não tem como não vender, não. Ficou muito impressionante.
Pode passar essa foto. Cara, Essa foto aí muito massa. num naufrágio histórico aqui na nossa terra, aqui no Ceará. É o naufrágio do Pecém. É um navio francês, o Barão de Chemont, que foi torpedeado na época por um submarino alemão, certo? Na área do Pecém. Então ele repousa em posição de navegação a 35 metros de profundidade. Mais 30. Aí a gente foi com a equipe fazer uma expedição para poder fazer as imagens lá. E dessas imagens a gente consegue observar que existe aqui já a presença de um coral invasor. Ele é muito bonito, ele é lindo, é o coral-sol. Mas ele não é originário daqui, do Brasil. Sim, ele veio junto de cargueiros asiáticos, veio para cá e começou a se alastrar em determinados naufrágios aqui no Brasil. Muito interessante. E aqui no Ceará é o que está aparecendo também. Infelizmente, é lindo, mas é prejudicial. Porque ele mata outros corais. Entendi. É uma foto impressionante. Quando tu faz essas fotos, tu tem algum auxiliar técnico para te ajudar ou é só tu meio que dá conta do recado? Não. Aqui no mar, aqui a gente sofre. Lá em Bonito eu tenho toda a equipe, pessoal para dar suporte, porque é mais tranquilo, água mais rasa, alguns mergulhos, água é parada. Aqui não dá não, cara. Aqui no negócio no Ceará, a gente pena, viu? Eu sofro pra caramba, Deus me livre, Ave Maria. Por isso que eu prefiro ir pra lá mesmo. É mais tranquilo pra mim. Pode passar. Mas aqui você consegue fazer imagens belíssimas, porque aqui a vida marinha é uma coisa absurda também. Entendi. Essa é do Abismo Inhumas também. O exato momento que os raios de sol estão iluminando dessas estruturas que vêm de baixo para cima. Cara, isso aí é enorme. Você botar um mergulhador aqui, ele vai ficar do tamanho do dedo. Cara. Isso aqui é gigante, isso aqui. Impressionante. E tem uma lá que tem 18 metros de tamanho, você imagina. 18 metros, cara. É um grande Então não tem nenhum edifício. canto no mundo que tenha essa estrutura desse tamanho. Nenhum canto no mundo, só aí. Perfeito mesmo. Pode passar para a próxima. Essa foi outras fotos que eu usei em competições, né? Também, foto de um girino, né? Na flor da água, isso aqui ele espelhando. Não são dois, é um só. Isso aqui é o espelho d'água, o reflexo dele na água. Entendi. Aí eu utilizo assim, uma lente de aproximação, né? Que dificulta muito mais o trabalho. Porque qualquer mexidinha que ele dá, você perde o foco, né? Aí é então, mais difícil você fazer. Quando tu desce, tu já sabe o tipo de fotografia que tu tá buscando. Exatamente. Eu já vou apropriado. Já vai apropriado. Ou eu vou para fazer com o material que eu tenho, foto grande angular, para mostrar o ângulo maior possível. Ou eu vou para fazer fotografias peixe, foto macro, que a gente chama, né? Que é a foto procurando mostrar detalhes de espécimes pequenas, de pólipos de coral, né? Camarões, o olho do camarão, nude branco, lesmas, esse tipo de coisa. Entendi. Mostrar a vida que a gente pouco consegue perceber. Porque quando você está no ambiente, você procura ver a paisagem subaquática. Sim. Que remete à foto, no caso, grande angular. Nesse caso, dessa pequena vida, aí você tem que ir com um olhar especial para isso. Você vai procurar encontrar esses pequenos seres dentro desse ambiente subaquático, seja água doce ou água salgada. Impressionante. Pode passar. Aí, outra feita no Abismo Inhumas, né? Aproveitando como se fosse a entrada dos raios de sol, né? Aí o modelo aí, ele tem a habilidade de soltar umas bolhas e forma esse círculo aí. O Iago Bernardo, esse cara é o melhor modelo que eu já fotografei até hoje. Realmente. Ele é extraordinário. E é fotógrafo também. Instrutor de mergulho, é completo, cara. Uma foto dessa, pra quem é leigo como eu, dizer, não, isso aí é montagem. Aí não tem montagem. Não, nenhuma, não pode. É impressionante. Competição, você não pode usar esse tipo de coisa que você é desclassificado. Entendi. A foto, você vai com o arquivo cru e você mostra. Perfeito. Aí a beleza do lugar mesmo e a técnica que a gente utiliza, a configuração do equipamento para poder captar do jeito que está aí. E o olhar do fotógrafo. O que é que o fotógrafo pretende com o olhar dele passar a imagem? Realmente. Esse modelo aí tem cara que é o Aquaman, viu? Ele esse deve aí, ficar em 5, 6 minutos. Ele brinca na água. Ele brinca na água, cara. É impressionante. Realmente. Desce, brinca, faz hora. Ele forma as bolhas, passa por dentro das bolhas. É impressionante. Realmente. O guri é bom aí, viu, cara? Pode passar. Essa aí é lá também? Não, isso aí foi em Flecheiras, é uma prise. É um molusco que tem naquelas áreas das piscininhas. Sim. Aqui são algas, né? Algas, aqui parte de coral. Bonito. Mostrando o colorido da vida marinha, né? A vida em cores aí, no caso.
Uhum. Pode passar. Essa aí Tá muito foi bonito, feita sim. na Lagoa Misteriosa, é uma outra caverna alagada que tem na região de Bonito. Por que que o nome é Misteriosa? Porque até hoje, em expedições que foram feitas, se chegou no máximo até quase 250 metros de profundidade. É muito fundo. E ela continuava. Então não se passou disso. Então por isso que é misteriosa, porque ninguém sabe até qual a profundidade máxima dela. O lugar é fantástico, é belíssimo. Também um dos cantos mais lindos que eu já pude visualizar dentro da água e fotografar. Ela tem 2 condutos principais. Aqui é dentro de um desses condutos, né? Aí eu procurei mostrar a imagem, né, do mergulhador acima, mostrando um pouco da copa, porque ela fica como se fosse um buraco, uma cratera. Sim. A copa das árvores. Isso aqui, pra você ter ideia, é uma árvore caída, cara, isso aqui. É um galho. Você mal dá pra ver o que é, nesse caso aqui. Pra você ver a profundidade que a gente tá aqui, mais ou menos. É uma árvore enorme que tá caída de uma ponta a outra da caverna, no caso aí. Dentro da estrutura de rochas. É um registro, né? Muito integrante. Né? Porque, tipo, pô, como é que consegue, né? Fazer registros tão belos como Foi uma esse? das imagens que eu fico entre as minhas 4 principais imagens da competição do 35 Awards do ano passado, né? Que fez... Aquela foto ficou entre as 15 melhores, mas essa fez parte do portfólio também, que fez com que a gente pudesse ficar, no caso, entre os 25 melhores fotógrafos subaquáticos do mundo no ano. Perfeito. E essa foto fez parte do portfólio. E, Ruver, qual foi a maior profundidade que tu já mergulhou para tirar esse tipo de foto? Foi nas Bahamas. Eu fui até 45 metros, mas foi por descuido. Levei um cascarão. Foi sem querer, não foi porque eu queria fazer a imagem. Eu tava em 2013, não tinha a mesma experiência que tem agora, então eu tava ajustando o equipamento. E quando fui ver, já tava mais de 40 metros de profundidade. O guia pegou, puxou assim. Porque onde os tubarões ficam é raso, é em torno de... Você desce um paredão, vai seguindo o paredão e vai subindo. Aí quando chega a 8 metros de profundidade, mais ou menos, é que se forma aquela arena, fica todos os mergulhadores ao redor, o cara desce com a caixa, com uma ruma de cabeça de peixe e fica alimentando os tubarões. Entendi. A 8 metros de profundidade. Só que para poder chegar nesse ponto, eu, sem querer, por descuido, né, por um erro, desci até 45 metros de profundidade. E... Aí tem que pagar DECA, outras coisas mais que dizem que é questão do mergulhador mesmo, né? Você tem que passar mais tempo, no caso de descanso, antes de você poder subir, que é para você não ter nenhum problema de saúde, nenhum problema descompressivo, nem nada. Que aí aumenta a pressão no cérebro, né? Por isso, a questão de você fazer um treinamento, você fazer um curso, e você tá sempre focando, que isso aqui é importante, você não focar, o fotógrafo tem muito cuidado para não focar só na fotografia, mas ele fotografar principalmente também no seu zelo, no seu mergulho, na sua segurança. Porque lá embaixo não dá muita margem para erro, infelizmente. Um erro muitas vezes pode ser fatal para você. E aí, no caso dessa descompressão, como ela é feita? Você vai subindo e vai pausando. Você tem um computador de mergulho, você vai pausar até a profundidade X e tá um tempo que o próprio computador de mergulho ele vai dizer o quanto tempo você vai poder ficar fazendo esse deco, que eles chamam no caso. E no caso, quando você também vai aumentando a profundidade e também tem um computador registrando. Não, registra tudo. Registra o tempo de fundo, aí registra a profundidade. Vai acompanhando. Tem que acompanhar aquilo ali. Até a quantidade de ar que você tá descendo, você tem que acompanhar. Geralmente, quanto mais fundo, mais rápido o ar vai se acabando. Né? Entendi. E geralmente tu faz esses mergulhos, 1 ou 2 cilindros? Um cilindro. Um cilindro. Aí o cuidado é maior, né? Geralmente se usa 2 cilindros em mergulhos de caverna. Certo? Mas só mergulhos de caverna de teto fechado. Aí nesse teto fechado é que o pessoal geralmente utiliza 2 cilindros, mas tem que ter curso específico de caverna, de cave. Não é um curso normal de mergulho, não. É um curso técnico. É algo bem mais aprofundado. Entendi. Porque não dá margem para erro nenhum em caverna. Perfeito. Errou, é a tua vida que está em risco. Nesse tipo de profissão, já teve algum colega que, infelizmente, chegou a óbito, alguma coisa assim? Amigo meu particular, não. Mas que a gente conhece, de pessoas que já chegaram, várias. Como toda atividade esportiva. Até você viu o jogador já correndo, bateu, morreu, ataque do coração. Isso acontece. É o risco da atividade. Morte súbita, acontece. Entendi. Pode passar. Lagoa Misteriosa também, né? Realmente isso aí dando a ideia que ele tá caindo como se fosse no abismo, né? Na Lagoa Misteriosa. É o modelo, o Iago e a Paula também, né? Os dois.
Interessante. Parece que aí ele quer dar uma Porque aliança para ela. a água é tão azul que você não consegue perceber, mas ali é um conduto que você vai descendo a profundidade. Realmente é muito bonita essa foto. E o vermelho, né, dá um contraste. O vermelho dá um contraste com o azul, né? Por isso que a gente procura até o look do que vai colocar dentro da água, ver o que é que vai colocar para ter um contraste, para dar um up, né? Algo de diferente na imagem. Nada é por acaso. Se né? você botar tudo azul, você não vai ver nada, né? Sim, sim. Perfeito. Pode passar. Isso aí Daí também no abismo, né? Como se fosse um mergulhador segurando o outro, ele se segurando no abismo. Aí o Felipe, né, que é o outro instrutor, e o Iago, mais uma vez, aí brincando. Mas uma foto dessa aí ganhou alguma premiação, não é possível não? Foi? Não, essa aí não botei em competições não, porque existem algumas regras que não são interessantes, né, em competições. Entendi. Então, nesse caso daí, não ficaria às vezes tão interessante, pelo fato de ele estar encostando na areia, algumas coisas. Então, às vezes o pessoal não gosta muito. Entendi. Tem a parte técnica, né? Ela fica mais interessante pro telespectador ver, admirar, gostar, porque coisa legal, coisa diferente. Sim. Para competições específicas que tem algumas regrazinhas que às vezes pode desclassificar a tua foto, alguma coisa assim. Pode passar. Essa não é abismo nenhum, mas água 18 graus, ela descendo como se fosse com guarda-chuva, com roupa convencional. Aí a Jéssica é uma outra modelo também, é uma das grandes modelos que tem também, não, de apneia, nessa área de bonito. Eu digo bonito, eu digo nacionalmente, cara. Ela, a Paula e o Iago, pra mim, no caso, são fantásticos. Essa participação, quando vai alguma foto ser promovida, o modelo que está participando, ele recebe algum cachê? Não. Aqui no caso são convites que eles fazem. Só o convite mesmo. São convites. Entendi. Ele está tendo a oportunidade de ter uma imagem dele divulgada nacionalmente e internacionalmente. Perfeito. É uma parceria, uma colaboração. Exatamente. Né? A gente faz o convite, quer? Entendi. Se quer participar, mostra o projeto e eles adoram. Não tem isso com eles, cara. Sim. Né? Eles gostam do que fazem, eles amam o que fazem. Realmente. Então, o nível de dificuldade para fazer essa imagem foi complicado. Ela sofreu pra caramba. Porque nessa água gelada, do jeito que ela tá aí, meu amigo, você não tem noção de como é frio isso daí. É muito frio. Muito frio. É impressionante. Pode passar. Outra imagem na Lagoa Misteriosa. Essa imagem ficou no ano de 2020 e 2021, entre as 50 melhores do ano. Muito bonita. Pode passar ela. Aqui no Ceará, isso aí é um outro naufrágio da época da Segunda Guerra Mundial, ali fica ali pertinho do Fortim, mais ou menos, ali, naquela área do Fortim, que é o... Como é o nome desse naufrágio? Eu esqueci agora. Eu não tô recordando. Mas ele ficou metros, deitado, mais ou menos. Aí tá na faixa dos... Se eu não me engano, são 20 metros, 18 a 20 metros de profundidade, não é tão fundo, não. Perfeito. E aí o mergulhador como se fosse apontando, aí o Daniel Ricard, né, da Ceará Scuba. Aí a gente foi com um grupo de amigos, né, que formam, que juntos a gente freta um barco e formam expedições de mergulho no Ceará para poder mostrar as imagens. Então os caras fazem filmagens, a gente vai e faz fotografias, né, o pessoal do Rambo Dive, né, que é muito conhecido aqui, o Rambo Dive. Legal. Aí... Vocês não procuram nenhum tesouro não nessas coisas, não? Não. Pode passar. Aí em Itarema, a modelo, aí no caso a Jailane, tá numa área de Gramado, esse azul em água doce, isso aí, gente. É uma lagoa de água azul, como se você estivesse na região de Bonito. É impressionante. E aqui no Ceará. Sendo que a água aqui é bem quentinha. A água aqui é quente. Isso é bom, né? É bom, graças a Deus, cara. É muito bonita. Teve alguma premiação essa foto? Essa foto não, mas eu teve uma outra que eu utilizei em competição, que tirou a medalha de prata no Prime Brasil aqui. Pode passar. Com essa mesma modelo. Aí no caso é ela, né? O namorado dela, ele é mergulhador, é muito experiente, já mergulhou aqui há muito tempo, é o Alexandre Martorano, também em Itarema, né? Eu levei os dois pra gente fazer um ensaio diferente lá. Ficou realmente diferenciado, né? Uma máscara, ela tá utilizando uma máscara retrô, né? Pegando assim um pouquinho do reflexo. Entendi. Pode passar. Essa foto foi feita em Acumal, no México, né?
uma área rasa, uma área de 5, 6 metros de profundidade no máximo. Às vezes, nessa área eu acho que estava dando 2, 3 metros. Aí você vê a claridade da água naquela região do Caribe, né? E é uma área onde ficam muitas tartarugas que elas vão para se alimentar, no caso dessas plantinhas aí, né? Desse capinzinho aí, no caso. É comum tu ver Foi uma foto minha que saiu na época na Natigel, né? Eu teve uma época que eu fui lá para aquele passeio na Ilha Grande e tem a Lagoa Azul. Não, lá dá muito tartaruga e tal. Fui 2 vezes e não achei nenhuma, tartaruga. né? E dava em águas rasas, né? Tipo um snorkelzinho, já uma primeira. Aí você sai da praia mesmo de snorkel, brincando. Aí você já vê arrumo de tartaruga, vê peixe grande, um bocado de coisa. E aí eu perdi 2 dias e não vi a tartaruga, rapaz. É bonita demais, né? É bonito. É bonita. Realmente. E veio de frente. Aqui no Brasil tem em Búzios o Santuário das Tartarugas. E que tem a fotógrafa de lá, Paula Viana, que é a grande fotógrafa do Brasil do momento. Era papa um monte de títulos internacionais, a mulher é uma monstra. Então as fotos dela de tartaruga não existe aqui igual não, cara. Não tem igual. As dela é absurda, a Paula Viana. Interessante. Pode passar. Aí também no México, né? Aí você já vê uma área de azul profundo. Aí a gente vai numa lancha, ele para uma distância muito longe da costa, onde tem migrações de tubarões e baleias que ficam se alimentando de plâncton. Aí, no caso, a profundidade é 4.000 metros de profundidade, o fundo aí. Só que você tem que descer com a roupa de borracha, alguma coisa, ou colete, para não ter o risco de você afundar, de se afogar nem nada, né? Que são questões de segurança mesmo que você utiliza. Mas aí você pega, às vezes, dezenas de tubarões, tubarão-baleia, dezenas, passando assim, um do lado do outro, gigantescos, de 8 metros. Lógico que chegam a ficar maior do que isso, eles chegam, porque são adolescentes esses daí. Sim, sim. Né? Em outras regiões do mundo, você chega a ver animal desse de 15 metros, quase 15 metros de tamanho. Muito, parece um ônibus, né? Muito maior. Assustador. Tanto de tamanho como de largura, né? Mas a questão de você estar próximo de um animal como esse, doce, tão grande e ao mesmo tempo tão dócil, né? É uma coisa absurda de formidável. Esses registros teus sobre o fundo do mar é muito impressionante, porque não é uma coisa do nosso dia a dia, né? E infelizmente a gente como ser humano, né, não tem feito um bom trabalho, né, de preservação. E eu acho que esses registros ajudam a gente a refletir, pô, tem vida ali, né? Tem vida, então vamos cuidar. Eu acho que é interessante que cada fotógrafo, cada cinegrafista, ele haja como um embaixador dos mares, embaixador subaquático, ou se não for mergulhador, né, que seja embaixador da área de selva, de montanha, seja do ecossistema que for. Mas, na verdade, poder mostrar que aquilo é belo e que aquilo tem que continuar vivo. A verdade é essa, aquilo tem que continuar vivo. Perfeito. Eu fico muito grato, né, pela tua participação aqui no podcast. Eu aprendi muito hoje, né, aprendi muito. Sem contar que é muito bonito, né? É inspirador. E eu deixo aqui para você fazer suas alegações finais, o que tu acha que pode colaborar. Eu acho que esse tipo de conteúdo, a gente pode passar uma mensagem positiva, né? Eu acho que tu pode contextualizar, passar uma frase legal de impacto para a turma. E é isso. Eu fico muito grato e muito obrigado por participar. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, do jeito que eu falei no início aqui da nossa entrevista, né? É a primeira vez que eu faço um podcast, então para mim é uma novidade. Foi show. Tô um pouco rouco, mas foi super bacana o bate-papo da gente, a gente poder contribuir, querendo ou não, com um pouquinho de experiência do que a gente tem, não na questão de fotografia, mas nessa questão da harmonia, da convivência, da interação que nós temos com o meio ambiente. Isso é interessante. Sim. E a mensagem que eu quero deixar é exatamente essa. O que é que cada um de nós, nós podemos fazer para deixarmos a nossa contribuição. Para deixar um ambiente mais lindo, um ambiente mais limpo, um ambiente mais harmônico. O que é que a gente, enquanto ser humano, pode fazer disso? Até mesmo porque, para que haja a nossa sobrevivência no futuro, esse meio ambiente ele tem que existir. Perfeito. Então a gente tem que pensar nisso. Sim. Se eu quero que haja futuras gerações, a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, senão isso não vai existir. Então é essa a mensagem, né? Cuidar do que é nosso, vamos cuidar do que é nosso, para que o futuro possa existir.
Perfeito. Muito obrigado. Você que gostou desse tipo de conteúdo, não se esquece de ir lá, se inscrever no canal, esmagar o botão do like e dizer nos comentários se você gostou, não gostou, qual a dúvida que você tem. Faz lá o comentário que vai ser um prazer responder vocês. E muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.